Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Deus é muito bom. Irmãos, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a palavra de Deus no livro de Jonas. Jonas é uma história muito bacana. Hoje a gente vai aproveitar um pouco dessa história. Para quem não sabe onde está Jonas, está perto de Obadias. Ajudou, irmãos? Pertinho. Mas aí vamos chegando lá nos profetas menores, já no finalzinho do Antigo Testamento. Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo 4, nós vamos ver os versos 10 e o verso 11, a princípio. Mas não feche a Bíblia, viu, irmãos? Nós vamos dar uma passeada pelo livro, por algumas coisas do livro de Jonas nessa manhã. Jonas 4, verso 10 e o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus, obrigado pela tua palavra. Nós queremos colocar diante do Senhor, agradecer ao Senhor por essa manhã, agradecer pela tua graça e pedir que fale conosco. Pedir que o Senhor possa usar desse tempo para falar o nosso coração. Nos permita conhecer um pouco mais do Senhor agora, pela tua misericórdia. Permita, Senhor Deus, que eu fale aquilo que o Senhor quer falar, que não seja eu, mas o Senhor a falar. Permita, Senhor Deus, que os nossos ouvidos filtrem a tua palavra para que ela chegue no nosso coração e não se disperse em outros pensamentos. Permita que tenhamos ouvidos inclinados para ouvir e colocar em prática a vontade do Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, irmãos? Então, esse aqui é o final do livro, é o final da história. Tem filme que começa pelo final, já viram? É um recurso cinematográfico, como a Isana gosta, é um recurso de storytelling. Você começa pelo final. E aí, depois que você atiçou a curiosidade, você conta a história. Aqui a gente vai fazer isso, eu vou começar pelo final. Aqui a gente tem um profeta dos bem ruins, viu, irmãos? Um profeta que não queria que a palavra dele surgisse efeito. Isso não é um bom profeta, irmãos? Um profeta geralmente espera que as pessoas escutem a voz de Deus e mudem. O profeta ele vem anunciar: olha, gente, vocês têm que mudar, vocês estão errados, mudem. O Jonas não. O Jonas queria que ninguém mudasse. Jonas não queria que as pessoas ouvissem a voz de Deus. E aí Deus tem uma estratégia para educar Jonas. Eu acho isso muito interessante. Você já foi educado em grande parte da sua vida. A gente está sempre aprendendo. Mas o processo de educação, ele é curioso, porque o processo de educação passa por lições. Aqui a gente vai ver algumas lições de Deus para educar esse profeta. Como que Deus tratou com Jonas? Jonas, meus irmãos, foi chamado para pregar numa cidade chamada Nínive. Está lá no verso João, volta um pouco os capítulos, João 1, Jonas 1, 1. Lá em Jonas 1, 1, Deus fala assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Nós temos um paralelo bem interessante aqui, porque duas cidades na Bíblia a gente escuta falar que Deus ouviu da sua maldade. Que foram tão más a ponto de Deus escutar. Uma não, né? São três. Sodoma e Gomorra, Deus ouviu a maldade, ou seja, a maldade foi tanta que chegou aos ouvidos de Deus. Qual foi o resultado de Sodoma e Gomorra, irmãos? Nem existe. Não tem mais. E Nínive, a maldade de Nínive também chega até os ouvidos de Deus. Só que Deus manda um profeta.
Deus manda um profeta. No caso de Sodoma e Gomorra, Deus já mandou o anjo para destruir tudo. Então, o Abraão ainda tenta ajudar. O Abraão ainda tentou ajudar. Não, mas se tiver 50 justos lá, se tiver 10. Se tiver 10, Deus falou, não, se tiver 10 justos, eu não destruo. Não tinha 10. Não estava fácil viver em Sodoma e Gomorra. Não estava fácil. Sodoma e Gomorra foi destruída. Não existe mais. Jonas foi enviado a pregar na cidade de Nínive. Só que tem um problema. Jonas não gostava de Nínive. Nem um pouco. Eu acho que é mais ou menos se você chegasse na Ucrânia agora e falasse assim, vai lá pregar para o Putin. Deus falasse com Zelensky assim, vai lá pregar para o Putin. O Zelensky vai falar assim, eu quero que o Putin morra. Eu quero que a bomba dele exploda e destrua ele e o país dele inteiro. Ele não ia ser facilmente convencido a fazer isso. O Jonas estava nessa situação. Porque ali não tinha amizade entre Israel e a Síria. Israel e a Síria ficam perto. Hoje, inclusive, irmãos, vocês podem ir na cidade de Nínive. A cidade de Nínive chama Mossul. Ela fica no Iraque. Então, se você quiser conhecer Nínive, só ir no Iraque. Não é um bom lugar para ir também, mas dá para ir. Dá para ir. Ainda é um lugar complicado de ir, mas tem como. Chama Mossul o território que corresponde à cidade bíblica de Nínive. Inclusive, Iraque é um país que tem muito da arqueologia bíblica. Falo isso porque há regiões seguras no Iraque para turistas, viu, irmão? Então, planejem uma viagem para lá, vocês vão gostar muito. E me convidem, se possível. Vai ser uma bênção. Naquela região, então, nós temos essas duas nações. Você tinha Israel e tinha a Síria. A Síria aqui era um grande problema, porque antes da formação do que a gente chama hoje de Estado-nação, Estado-nação é um país que você sabe a fronteira, você sabe quem mora lá e você sabe qual é o idioma que é falado. Então, o Estado-nação do Brasil, a gente sabe onde ele começa e onde ele termina. Ele começa aqui, e se você for andando aqui para a esquerda, você vai chegar lá na Bolívia, não sei, Paraguai, Argentina. Eu não sou bom em geografia, uma pena, né? Mas eu sei que aqui do lado tem um monte de países. Você vai para lá. Se você descer Rio Grande do Sul, você vai chegar lá no Paraguai. Se você subir, você chega em outros países também. Você sabe, tem um lugar, inclusive tem mais claramente, a Ponte da Paz, lá e separa o Brasil e o Paraguai, ela é bem, bem fácil de você atravessar. Então, você assim, com poucos passos, você fala assim, estou no Brasil. Você anda mais alguns passos, estou no Paraguai. Fronteira. Nesse tempo, não tinha fronteira. Você tinha capital. Então, os países, os projetos de países que futuramente se tornaram países, futuramente se tornaram o que nós chamamos de Estado-nação, eles tinham suas capitais e eles procuravam expandir ao máximo suas capitais, os seus domínios. Esses domínios se expandiam até você chegar num lugar que alguém falou assim, não, aqui não. Aí falou assim, não, aqui também é meu lugar, aqui também é Israel. Aí o pessoal da Síria falou assim, não, aqui é a Síria, aí então nós vamos brigar. E eles brigavam mesmo. Porque uma das formas que os povos tinham de se manter naquela época era a pilhagem, que acontecia por causa das guerras. Eles faziam muita guerra porque economicamente não havia sustento para todo o país, não havia agricultura como nós temos hoje. Não tinha, por exemplo, alguém que produzia grãos que desse para você abastecer um país. Então, o que você faz quando o seu povo está com fome? Vá no país do lado e pegue. E o pessoal do lado vai deixar? Não vai, então a gente vai ter que brigar. Se a gente for parar para pensar bem, olhando a história, era uma maneira bem, bem assim, burrinha de resolver as coisas, né, gente? Eles podiam pensar de outra maneira. Mas isso é a gente olhando a história daqui para trás. Olhar a história daqui para trás é uma coisa. Quem viveu naquele tempo vivia dessa maneira. E Israel e a Síria viviam em guerra. Viviam em guerra por causa que os dois países eram fronteiriços e eles precisavam de recursos e ficavam disputando esses recursos. Nessa briga, Deus levanta um profeta, Jonas, filho de Amitai. Ele vivia na região de Cafarnaum, perto de Zebulon, a cidade se chamava Gat-Éfer. Lá, perto, inclusive, da onde Jesus nasceu. Jesus nasceu em Nazaré. O lugar onde Jonas nasceu ficava um pouco mais de 3 quilômetros de Nazaré. Era o mesmo território da onde nosso Senhor nasceu. E cresceu, aliás, né? Jesus nasce em Belém, ele cresce em Nazaré. E ali, em Nazaré,
Gat-Hefer tinha esse profeta. E Deus fala com Jonas assim: Jonas, você vai pregar em Nínive. Jonas falou assim: vou não. Não vou mesmo. Nem amarrado. E nem amarrado é por minha conta. O Jonas faz o seguinte: é para eu ir para Nínive? Não vou. O Jonas, meus irmãos, viu uma oportunidade de ouro aqui. O Jonas viu uma oportunidade de ouro. Ele falou assim: Deus não volta atrás na sua palavra. Se Deus falou que vai destruir, ele vai destruir. Só que se Deus me mandou ir lá pregar, pode ser que aquele pessoal se arrependa. E Deus é misericordioso. Deus tem coração mole. Deus tem coração mole, não tem, irmãos? Você já parou para pensar quantas vezes já pediu perdão para Deus? Às vezes para a mesma coisa? Deus tem um coração muito mole, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a gente às vezes pisa na bola com Deus. Eu fico imaginando Deus assim: de novo, Josimar. Vem cá, meu filho, deixa eu te dar um cascudo, mas fica aqui perto de mim. Deus é muito bom. E Deus tem coração mole. E Jonas sabia que Deus tem coração mole. E Jonas sabia que se ele não pregasse e o povo não arrependesse, Deus, mesmo com o coração mole que tem, ia trazer o juízo sobre a cidade de Nínive. Então, Jonas fez o seguinte raciocínio: eu não prego, para não ter chance deles se arrependerem, e Deus vai destruir todos eles. Olha que oportunidade de ouro. Não ia precisar ter guerra. Era uma bomba atômica que o Jonas estava na mão. Eu falei: opa, arrumei um jeito de destruir aquele pessoal finalmente, aqueles miseráveis. Vou acabar com eles todos. Ele foi omisso. Mas ele né, racionalmente pensou uma maneira de satisfazer os seus próprios interesses. Só que Jonas estava mexendo com Deus. Né? E o Jonas sabia. Só que Jonas era um profeta muito vacalhado. E esse profeta avacalhado fez esse plano de fugir de Deus. E fugir de Deus dá muito trabalho. Já tentaram fugir de Deus, irmãos? Fugir de Deus dá muito trabalho. Porque Deus corre atrás da gente. Você corre e Deus corre atrás da gente. Olha que interessante, no Salmo 23 fala que a bondade e a misericórdia me perseguirão. Meus irmãos, a gente é muito cabeça dura, porque a bondade de Deus, a misericórdia está correndo atrás da gente e a gente está correndo da misericórdia de Deus. Isso é o retrato de uma pessoa que se afasta da presença do Senhor. É uma pessoa que resolve correr da bondade e misericórdia de Deus, igual no Salmo 23 fala. Mas a misericórdia corre atrás da gente. E o Jonas tentou correr de Deus. Isso dá um trabalho, que o Jonas foi para um barco. No barco ele foi para o porão. Foi para se esconder. Já brincaram de pique-esconde? Existe pique-esconde ainda, irmãos? Imagina nós aqui nós vamos num sítio, nós vamos fazer um pique-esconde. Só nós. Vai ser uma maravilha. Aonde eu vou esconder? Eu era péssimo em pique-esconde. Nunca fui bom. Sempre era achado. E o Jonas tentou se esconder. Foi lá no porão. E aqui nós temos uma situação interessante. Desculpa. No verso 3 fala, né, que Jonas se dispôs a fugir da presença do Senhor, então ele ia para Tarsis. Aí a gente percebe o que aconteceu. O mar ficou furioso. O mar ficou furioso. Eu nunca andei de barco, fiz uma viagem de barco turística, aliás, ali na Cabo Frio, muito bacana. A gente vai nas praias ali, e é aquela coisa muito agradável, né? Andar de barco é muito agradável daquele jeito, porque imagina você num barco numa tempestade. Quem tem medo de trovão, imagina você saber que está num lugar que tem um monte de trovão, relâmpago, raio caindo e água, só água para todo lado, em cima e embaixo. Não tem para onde fugir da água. E os marinheiros daquele barco eram marinheiros cananitas, então eles tinham uma religião, a religião deles era muito próxima do que nós chamamos hoje de animismo, que é a crença na força da natureza. Então eles acreditavam muito que cada movimento da natureza era ação de alguma divindade, algo parecido que a gente vê na mitologia grega. Por exemplo, Minerva, a deusa das 4 estações, quando ela está triste é inverno, quando ela está feliz é primavera. Os cananitas tinham algo próximo disso. E os cananitas sabiam, os caras eram marinheiros, eles sabiam que aquele mar dava para atravessar.
Se chegou no meio do caminho e o mar ficou furioso, a única explicação deles era algum Deus está com raiva. E como que eles sabiam, como eles faziam para saber se qual Deus estava com raiva? Eles tiraram sortes. Fizeram ali uma espécie de 2 ou 1, a dedanha, não sei como é que fazia naquela época, para saber quem era o desobediente, quem estava provocando Deus. E aí eles iam fazer alguma coisa. E descobriram Jonas. Deus sabendo dessa característica daquela cultura, aparentou-se daquela maneira, de forma que as pessoas pudessem saber que era o Jonas o culpado. Tiraram a sorte. Não é eu, não é eu. Aí tem um cara lá deitado, então é isso, vamos lá falar com ele. Foram fazer uma entrevista com o Jonas. De onde você é? O que você está fazendo? Está indo para onde? E o Jonas falou assim, eu estou fugindo de Deus, que criou o céu e a terra. A pessoa falou, nossa, o que esse cara veio fazer aqui? E é interessante uma coisa aqui, irmãos. Quando você se afasta da presença de Deus, não é só você que é prejudicado. O que esse pessoal tinha a ver com o problema do Jonas? Nada. Não tinha nada a ver. Mas quando eu me afasto da presença de Deus, quem está perto de mim é prejudicado também. Se você se afasta da presença de Deus, não é só você que é prejudicado, sua família também. Se você se afasta, se você deixa de orar, se você deixa de fazer, se você deixa de estar no centro da vontade de Deus, você coloca pessoas em risco, irmãos. Isso aqui foi o que o Jonas fez. Ele colocou todos aqueles marinheiros em risco, que não tinham nada a ver com a história do Jonas. E aí o Jonas falou o seguinte, inclusive, me joga no mar. Só que esses marinheiros, eles tinham, como eu falei, uma crença nos fenômenos da natureza, então para eles o próprio mar era um deus. Então eles ficaram receosos de jogar Jonas no mar e a coisa piorar. Mas como a tempestade só aumentava, não vai ter jeito não, a gente vai ter que jogar isso aqui mesmo. Lembra daquele desenho do Pica-Pau, que o Pica-Pau andava na prancha? Deve ser alguma coisa daquele tipo ali. Colocou o Jonas e falou, vai embora. E jogou o Jonas no mar. E quando o Jonas cai no mar, a tempestade passa. Meus irmãos, imagina que coisa espetacular. E aqueles marinheiros passaram a temer o Senhor. E isso aqui é outra lição. Quando você se aproxima de Deus, outras pessoas são abençoadas. Não é só você. A bênção de você chega até outras pessoas. Isso é maravilhoso, né, irmão, da gente entender. Porque aqueles marinheiros que não tinham nada a ver com Jonas, aprenderam que o mar não é o criador, não é o sustentador, é o Deus de Israel. É o Deus de Israel que eu devo temer. E a Bíblia fala que aqueles marinheiros passaram a temer o Senhor e a oferecer sacrifícios ao Deus de Israel, por causa do Jonas. Seguiram os marinheiros e o Jonas foi engolido por um grande peixe. Será que esse peixe existe? Será que é uma baleia? Cabe qualquer um de nós dentro de uma baleia tranquilo. Dá para uma baleia comer a gente sem palitar o dente. A gente é tipo uma azeitoninha para uma baleia. Eu não sei se é baleia, a Bíblia não fala. Eu acredito que não era baleia que o Jonas tinha em mente, porque para o povo de Israel, para o povo daquela época, o mar era habitado por muitas criaturas. O mar era uma coisa assim, desconhecida. Inclusive nos mapas que nós temos até da época da descoberta das Américas, nós temos no mapa algumas regiões que o pessoal diz, não vai ali não, hein? Tem monstro lá. Quem falou que tem monstro lá? Ninguém jamais voltou de lá. Como é que você sabe que ninguém voltou? Quem contou que ninguém voltou? Né? Era as histórias da época. Um dos monstros que o povo de Israel acreditava era o Leviatã. Leviatã é falado lá em Jó. O Leviatã habita os mares. Então o pessoal tinha medo medo. Navegar era um ato de fé, porque se você navega, você tem que estar ciente que não é só peixe que tem no mar. Pode ter monstros, um deles é o Leviatã. Quem lembra do Piratas do Caribe tinha o Kraken. Kraken deve ser de outra mitologia. O Leviatã estava no imaginário daqueles povos. A Bíblia fala grande peixe, pode ser baleia, pode ser um peixe que Deus criou só para engolir Jonas, para caber ele direitinho ali dentro. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que um peixe engoliu o Jonas. E aqui o Jonas estava numa situação muito complicada mesmo. Porque ele estava querendo fugir de Deus, Deus falou assim, vou te ensinar a fugir de mim. Você não foi só descendo? Ele desceu para o porto, desceu para o porão. Você está descendo, vai continuar descendo agora. E mandou ele para o fundo do mar. Desceu mais. Jonas desceu cada vez mais.
E aqui eu acho muito curioso algumas coisas. Eu gostaria que os irmãos olhassem, por exemplo, lá, Jonas 2, o verso 6. Jonas 2, o verso 6, explica para a gente um pouco desse conhecimento da época sobre o mundo, de como eles enxergavam o mundo. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor e meu Deus. Aqui Jonas está explicando para a gente o que as pessoas daquela época, o que os povos antigos acreditavam. Eles acreditavam que o mundo era uma espécie de cúpula. Então, você tinha a terra plana, embaixo da terra o que tinha? Água. Por que a terra não afundava? Porque haviam pilares na extremidade da terra que ligavam a terra até o abismo e ligava a terra até o céu. Então, não tinha como o céu cair em cima da gente, porque tinham pilares que sustentavam o céu. E não tinha como a terra afundar, porque haviam pilares que sustentavam a terra. Esses pilares estavam ligados aonde? Se era só água. Tem uma explicação para isso também. No mundo dos mortos, o Hades. Então, haviam pilares que surgiam do Hades, sustentando a terra e fazendo uma laje no céu. Inclusive, essa laje que tem no céu tem uns furinhos. A gente vê esses furinhos de noite, que nós chamamos de estrela hoje em dia. O povo de Israel achava que eram furinhos no firmamento. Ó, viu? Tem um buraquinho ali, ó. Se balançar muito, cai. Mais ou menos, eles acreditavam que as estrelas, a luz das estrelas eram furinhos no firmamento. Olha que interessante, né, irmãos? Imagina alguém do nosso tempo indo lá. Fala, né, a terra é redonda. Fala, que redonda? Você não está vendo? Onde você está vendo terra redonda aqui? É outra história, é outra visão de mundo. Nós temos uma visão de mundo bem diferente. Eles acreditavam que estava ali. O Jonas, então, de uma forma poética, descreve isso. Que ele foi levado até o portão do mundo dos mortos. Ele foi só abaixando e quando ele chegou tinha um ferrolho. Como é que o João viu isso se ele estava dentro do peixe, gente? Isso é uma forma de descrever, uma descrição poética de como Jonas se enxergava naquela situação. Tão fundo a ponto de estar no portão do mundo dos mortos. Se passasse dali, não voltava. Inclusive, para o povo de Israel, o único capaz de entrar nesse portão e sair era o próprio Deus. Todos que passavam dali não voltavam mais. Era o mundo dos mortos. Por isso navegar era tão complicado. Um dos motivos de navegar ser tão complicado era esse, aliás, não era o único. Esse é um dos motivos. E o Jonas se descreve dessa maneira, perto do mundo dos mortos. Aí o Jonas fala uma coisa que muda a coisa toda, que ele fala que ele se lembra. Olha só, capítulo 2, o verso 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Aqui nós aprendemos algumas outras coisas bem interessantes também. Primeiro, o tanto que Jonas era teimoso. Porque ele fala assim, quando dentro de mim desfalecia a minha alma. Jonas ficou 3 dias dentro do peixe. Ele não podia ter orado no primeiro dia, não, gente? Ele precisou esperar a alma desfalecer, ou seja, quando eu estava quase morrendo, aí eu orei. Cara, era teimoso. Esse era teimoso. Vou fugir, não vou fugir mesmo, não vou orar, não vou fazer, não vou pregar, até que ele chegou numa situação onde ele estava tão debilitado, ele estava desfalecendo, e então ele se lembra, e ao lembrar, ora. E ele ora a Deus. Tem muita gente que esqueceu da casa de Deus. Muita gente esqueceu da casa do Pai. Está fazendo oração para um monte de outras coisas. Eu peço a Deus que os ajude a lembrar. O filho pródigo, por exemplo, na história da Bíblia, o filho pródigo é um que lembrou. Mas só lembrou também na onde? Na hora da maior dificuldade. O filho pródigo só se lembra de Deus quando ele olha para a lavagem dos porcos e fala assim, até que não é tão ruim, né? Até que dá para comer. Aí ele fala assim, meu Deus do céu,
um empregado mais simples na casa do meu pai tem pão fresco. E eu olhando para a lavagem, achando isso gostoso. Aí ele se lembra da casa do pai e volta. Pedro também passou por um processo parecido. Pedro falou com Jesus assim: todo mundo aqui, Jesus, olha esses caras aí. Todo mundo aí pode te negar. Eu não, jamais. 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 Jesus falou com Pedro assim: você vai negar hoje? Pedro falou: não vou. Certeza que não. Pode apostar em mim. Poucas horas depois, onde Pedro estava. Eu não conheço aquele cara, não. Nunca vi. E eu, pai, não sei nem não. É coincidência o jeito que eu falo. E aí o galo canta e fala lá em Lucas que Jesus olha para Pedro e Pedro se lembra: você vai me trair. Aí Pedro cai em si, caindo em si, chora amargamente. Tem hora que é difícil se lembrar. Nós precisamos orar pelas pessoas que se esqueceram de Deus. Tem gente dando cabeçada atrás de cabeçada, problema atrás de problema. Você sabe que se Deus entrar na vida daquela pessoa, a vida dela muda. Mas ela não se lembra, irmãos. Nós precisamos orar. Eu oro para algumas pessoas, falo assim: Deus, não deixa ele prosperar. Não deixa. Porque eu acho que talvez é na dificuldade que ele vai voltar. Não deixa ele ficar bem, não deixa ele ficar em paz. Porque por mais que doa, ele precisa se lembrar de que é na presença do Senhor que as coisas funcionam e as coisas ficam felizes. O Jonas se lembrou dentro da barriga do peixe, numa situação que para ele já estava às portas do mundo dos mortos. Aí ele se lembra e ele ora com o seguinte detalhe. Lembra do Salmo 84 que nós lemos? A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O Jonas conhecia esse salmo, provavelmente, porque ele ora falando que e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Por isso o templo para Israel é tão importante. Porque a oração era ouvida quando feita no templo. Porque quando Deus aparece a Salomão lá atrás, Salomão ora assim: Deus, escuta a oração que fizerem aqui. Escuta a oração das pessoas que orarem viradas para o templo. Então até hoje, Israel ora, quando ele é estrangeiro, ele se vira na direção de Jerusalém. Eu não faço ideia o que é norte e sul, então eu não sei se aonde está para lá é norte, para lá é sul. Supondo que para lá é norte, Israel estaria aqui para o leste. Só que eu não sei se a gente está na direção norte, sul, leste, oeste. Você que é um bom... como fala aquele pessoal que vive na selva, esses sobreviventes aí, que coloca uma folhinha no chão, um MacGyver, coloca uma folha no chão, uma pilha, e aí ele sabe onde é norte, sul, leste, oeste, sai do meio da floresta amazônica. Enfim, eu não sou assim, se eu estiver no meio do mato, eu vou sentar e esperar alguém me achar, porque se eu andar, eu só vou me perder mais. Eu não faço a menor ideia. Mal, que é para cima e que é para baixo. Quanto mais o que é norte e sul. O Jonas estava numa situação dessa. E eles oram para a direção de Israel. Só que Jonas não sabia qual direção era. Ele ora reconhecendo que Deus ouve do templo. No templo estava o Santo dos Santos, que era uma representação física da presença de Deus. Então eles procuravam orar para o templo. O templo existe, o local do templo existe até hoje, eles esperam inclusive a reconstrução do templo, e a gente fica aqui nessa expectativa, porque o dia que reconstruírem o templo em Israel, a gente vai ter uma impressão maior dos sinais do Apocalipse da volta de Jesus. O Jonas ora para o templo. Nós oramos para o templo, gente? Não mais. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós não precisamos mais de entrar na IBGEM para orar. Nós viemos aqui porque nós temos comunhão. E a comunhão com os irmãos, ela é feita no templo a partir da igreja. Quem defende que não é necessário mais vir na igreja, defende que não é necessário vir na igreja porque você pode orar em qualquer lugar. Mas igreja não é só para orar. Igreja é um lugar de você clamar de forma coletiva, é lugar de você exercer os seus dons e talentos, exercer o seu ministério e ter a sua comunhão com seus irmãos.
Isso não tem em outro lugar, não tem na sala da sua casa, não tem no apartamento do fulano. Os desigrejados perdem isso. Eles podem orar, mas eles perdem a comunhão. Eles perdem um local onde você exerce seus dons e talentos, o seu ministério. Por isso que todo mundo na igreja tem o seu ministério. Todo mundo tem o seu dom e o seu talento que deve ser feito para a edificação do corpo de Cristo. Você é talentoso, você tem dons. Isso para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós não precisamos, como Jonas, orar no templo, mas é no templo que nós exercemos nossos dons, talentos e ministérios. É a partir daqui que a gente se organiza dessa maneira. Deus se lembra de Jonas. Acho que Deus só estava esperando Jonas orar. Jonas, se fosse um pouco menos temoso, talvez não precisava ficar 3 dias ali na baleia ou no grande peixe. E a baleia vomita Jonas lá na praia. E o Jonas vai pregar em Nínive. Jonas vai pregar, irmãos, bolado, nervoso. Quer ver? Olha que interessante. O Jonas capítulo 3, o verso 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi à cidade e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade de caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Então Jonas foi contrariado. Jonas reconheceu uma coisa nesse processo aqui, a forma de Deus educar Jonas fez com que ele chegasse à conclusão de que o centro da história não era Nínive, Israel ou qualquer outro lugar. O centro da história é a vontade de Deus. E aí Jonas faz uma conclusão ali no capítulo 2, o verso 9, falando assim: o que eu votei, eu pagarei. Os votos que eu fiz ao Senhor, eu vou pagar. Pronto, ponto final. E ele paga, mas ele paga do jeito dele. Você já pediu alguém para fazer um trabalho que ele não queria fazer? Você já foi mandado fazer alguma coisa que você não queria fazer? E aí você faz marchando, emburrado? Minha mãe falava assim: não adianta marchar, não. É quando eu saí emburrado. Não adianta marchar, não. Ó! Tô vendo, hein? Tô vendo, hein? E tinha que ir emburrado. O Jonas foi emburrado. Com um beijo desse tamanho, né? Como falava. Beijo desse tamanho. E Jonas estava lá pregando a palavra de Deus, contrariado. Tanto que ele foi correndo pregar a palavra de Deus. A cidade demorava 3 dias. Ele foi atravessando a cidade ali e pregando, a Nínive será subvertida. Ele não teve nem a menor intenção de chegar num lugar, de chamar o povo e dizer: olha, Deus está falando isso, vocês por isso se arrependem. Ele não queria que o povo se arrependesse. Mas ele falou: já que é para pregar, eu prego. Vou pregar do meu jeito. O Jonas era um cara temoso. Teimosia é um trem complicado. E esse Jonas temoso prega. Para frustração de Jonas, o que acontece? O povo se arrepende. Uma pregação mal feita, de qualquer jeito. Feita assim, a toque de caixa, como diz. E o povo se converte. Isso aqui é uma lição de moral para você que acha que não sabe pregar. O Jonas, daquele jeito, fez e 120 mil pessoas ouviram. Meus irmãos, você sabe pregar bem melhor que Jonas. Você pode ficar tranquilo, você sabe pregar. Fale de Jesus para as pessoas. Porque o Jonas fez mal feito, mas o coração de Deus estava naquela cidade. E aquela cidade se arrependeu. Aquela cidade ficou tão contrita, com o coração tão quebrantado, que até os animais fizeram jejum. Nem o boi podia comer, o passarinho não podia comer. Era jejum para toda a cidade. E toda a cidade, por 3 dias, fez jejum, se arrependendo dos seus pecados, confessando e pedindo a Deus misericórdia para que ele mudasse de plano. E Deus muda. Deus muda os planos. Isso aqui contrariou Jonas. Mas nesse meio tempo, Jonas não ficou lá para ver essa mudança no povo. E ele devia ficar para ensinar. Mas o que ele faz? Ele sobe no morro
para ver o que Deus ia fazer com a cidade. Porque ele ainda tinha uma esperançazinha de Deus fazer chover fogo lá. E aí o Jonas, ele faz uma cabaninha para ele. Não sei se você já foi pescar, a gente ia pescar aqui na Vargem das Flores quando era criança, levava um guarda-chuva e ele só cobria metade do corpo da gente. Amarrava ele assim num cabo de vassoura, alguma coisa, né? Isso aqui era pequeno, ficava ali debaixo tentando pôr a cabeça, o corpo para fora, voltava para casa todo queimado, de qualquer jeito. Era um trem terrível. E era muito divertido. Mas o Jonas foi fazer uma dessas cabaninhas mal feitas. E ele coloca ali, deve ter achado algum galho, faz um lugar para ele sentar e ver o que ia acontecer com a cidade. Que ele não queria que ele se arrependesse. Ele falou assim: Deus, eu sei que o Senhor é misericordioso, sei que o Senhor tem coração mole. E ele senta lá. E aí Deus, meus irmãos, Deus é didático no seu ensino. Deus falou assim: eu vou ensinar esse rapaz. Deus faz nascer uma planta. Jonas fez um lugar mal improvisado para ele se cobrir do sol. Deus faz nascer um arbusto, muito bonito. Eu imagino uma rama, tipo aquelas ramas de hora para o nobre, aquele verdinho, bem verde, aquela planta bem... E a planta, diferente de qualquer coisa que a gente põe, ela absorve a radiação solar, fica fresco. Deus fez um lugar fresquinho para o Jonas, e o Jonas ficou confortável. Agora sim dá para eu ver o que vai acontecer com a cidade, tranquilo. Jonas fica naquela cabana que Deus fez, bem confortável, bem sossegado, bem tranquilo. E ele estava muito irado. Isso dá para o Jonas um descanso, ele dorme. Fica ali de dia, veio a sombra que Deus fez. Imagina uma sombra que Deus fez, que delícia que devia estar aquele lugar, gente. Que delícia que devia estar, e ele dorme, sossegado. Sossegadinho. O que acontece no outro dia? Deus mandou um calango para comer bem assim a pontinha da raiz ali da coisa. Tinha um pé de chuchu lá em casa que eu já fiz, infelizmente, isso, né? Eu não sabia, fui capinar, eu capinei o pé de chuchu e o chuchu morreu todo. Porque o chuchu ele é um pezinho, né? Ele vai crescendo, você corta aqui embaixo, tudo dali para cima morre. E aí Deus mandou um verme, a Bíblia fala verme, mas dá para entender que foi como um calango que foi lá, bem no pé daquele arbusto e fez o quê? Cortou ele, secou. Paralelo a isso, Deus ainda não é o suficiente, porque Deus sabe ensinar, né? E Deus ensina mesmo, viu, irmãos? Deus ensina mesmo. Deus mandou um vento oriental. Vento oriental aqui a gente pode entender como mormaço. Você já precisou ficar na fila assim, por volta de 1h da tarde, num dia que não dá nenhuma brisa? Você pode colocar um papel de bala no chão que ele vai ficar parado. Nem um ventinho, nada. E aquele sol na cabeça do Jonas. O que o Jonas fez? Ficou irado de novo. É o que o Jonas sabe fazer, né? O Jonas é um cara bem assim. E ele ficou irado de novo e ele falou assim: eu quero morrer. Eu quero morrer. Tirou minha plantinha. Estava bem aqui. Estava sossegado. Para que fez crescer essa plantinha? E Deus vai lá e mata a plantinha. E o Jonas fala: eu quero morrer agora também. Jonas era um cara bem dramático. E Deus fala assim: é razoável, Jonas? É razoável essa sua ira? E o Jonas fala assim: é razoável, sim. Que razoável, gente. Estava chorando por causa de uma planta. Isso mostra uma coisa que eu acho bem curiosa: a teimosia de Jonas. Nós somos... Você é teimoso? Você já ou não é mais? Já foi teimoso? Eu já fui teimoso até certo ponto. Ser teimoso dá muito trabalho. Porque o teimoso, ele fica sozinho. Eu lembro de uma vez que meu pai foi comprar uma bola para mim e uma bola para o meu irmão. Meu irmão é mais velho. E aí meu pai comprou uma bola para o meu irmão de futebol profissional. Futsal, aliás, uma bola de futsal. E eu olhei para aquela bola e falei: bacana a bola, né? Profissional. Também quero uma bola profissional. Aí meu pai foi lá e comprou uma bola de leite para mim, aquela bola macia. Bola de leite. Eu fiquei emburrado igual o Jonas. Não quero essa bola. Meu pai falou: não, essa bola aqui é boa para você. Vai levar essa. Eu falei: não quero, mas vai ser essa. Tá bom. Vou levar, mas vou levar emburrado. E fui emburrado. Aí meu pai, vendo eu emburrado, falou assim: tá bom, vou comprar outra bola para você. Foi lá e comprou outra bola para mim. Meu Deus, que bola ruim. Dura. Não aguentava chutar a bola, que ela machucava o meu pé.
Moral da história, meu irmão ficou com 2 bolas e eu com nenhuma. Teimosia. Falou para mim, não é essa bola boa. A outra que é boa para você. Eu falei, não quero, quero essa. Quero essa. Então leva. Não aguentava chutar a bola. Perdi a bola. Fiquei só na vontade. O Jonas estava nessa situação. E Deus, ele faz toda essa história da planta para falar com o Jonas o seguinte: você consegue perceber que você dá mais importância para a planta do que para o ser humano? Você consegue perceber que quando a planta veio, você ficou feliz, e quando a planta foi embora, você ficou tão triste a ponto de querer morrer? Você consegue perceber que não faz sentido você gostar mais de uma planta do que de 120 mil pessoas que são ignorantes, não conhecem, são como animais? Deus chama a atenção de Jonas e a história acaba. A história não registra a resposta de Jonas. E eu acho isso muito interessante porque essa pergunta agora não é mais para Jonas, ela é para nós. Nossa prioridade está no lugar certo, irmãos? Você gasta o seu tempo, a sua energia com propósitos eternos ou com propósitos terrenos? Se você for medir a sua semana, os seus objetivos, eles constroem para a eternidade ou eles só constroem para esse século? Daqui a um século, quando forem olhar a sua história, vão enxergar coisas que vão durar para sempre, como vidas no altar do Senhor, ou vão enxergar bens que você construiu ao longo da vida que já pereceram por causa do tempo? Nossa prioridade está onde? Nós podemos não ser tão teimosos como Jonas, mas às vezes nós somos teimosos. E eu gostaria que você refletisse nesse momento. É um momento de reflexão. Nós cantamos aqui uma música falando que Jesus Cristo mudou o meu viver. Se Jesus Cristo mudou o nosso viver, ele tem que mudar também o nosso comportamento. Talvez você, como Jonas, esteja recebendo de Deus agora uma orientação. Reveja as suas prioridades. Reveja o seu foco de vida. Não é por planta que nós trabalhamos, gente. A planta, ela vai morrer. Pode ser um largato que vai lá comer, pode ser uma cochonilha, pode ser uma outra praga, ou pode ser que ela dure uns 2, 3 anos. Ela vai morrer. Por mais que uma árvore viva, ela vai acabar. Tem algumas árvores aqui na Amazônia, estima-se que ela já estava aqui quando os portugueses chegaram. Tem uma floresta nos Estados Unidos chamada Floresta de Sequoias. Provavelmente a floresta mais antiga do mundo. As árvores lá são grandes, não caberiam 2 daqui dentro desse templo. Tão grossas e grandes que elas são. Provavelmente a floresta mais antiga do mundo. Vai acabar. Se você for aqui, região do Mato Grosso, as castanheiras, mais de 50 metros de altura, aquela castanha do Pará gostosa que a gente compra, ela vem dentro de uma castanha, parecendo uma bola, de uns 15 quilos. Tomar cuidado, que se uma daquela cai na sua cabeça, você não vai comer daquela castanha, não. Você vai acordar na glória. Lá dentro são árvores antigas, muito antigas. Se você plantar uma castanha daquela, vai demorar dezenas de anos até ela dar fruto. Elas são árvores antigas. Elas vão passar. Elas também vão passar. Independente se é um arbusto ou se é uma árvore que dure muito, se o seu foco é produzir coisas para esse tempo, e se é isso o seu tesouro vai passar. Mas se o seu tesouro é eterno, se o seu tesouro são vidas no altar do Senhor, isso dura a eternidade. Nós precisamos ficar atentos a isso. Qual é a nossa prioridade? Eu gostaria que você fechasse o seu olho nesse momento e revesse com Deus se alguma das suas prioridades está no lugar errado. Pense nisso um pouco. É hora de reflexão agora na presença de Deus. Paralelo que eu gostaria que você colocasse na presença de Deus agora é: de quem eu tenho compaixão? Do que eu tenho compaixão? São de almas que estão se perdendo? Ou são de coisas que eu estou acumulando?
O que dói mais a você? As coisas ou as pessoas? Se nós chegamos à conclusão que o que dói mais são as coisas, nós precisamos rever e nos voltar ao Senhor. Não deixe de fazer essa oração, irmãos. Não deixe de procurar. Davi ora falando assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se houver um caminho mau, se houver um caminho longe da presença do Senhor, é hora de voltar. É hora de voltar à prioridade correta. Largar a teimosia. Deus, nos colocamos como igreja diante do Senhor nesse momento e queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer pela vida de Jonas, Pai, porque ela nos permite uma reflexão nesse momento. Ela nos permite rever as nossas prioridades. Deus, eu gostaria de pedir ao Senhor que nos ajudasse a olhar para o nosso vizinho, para o nosso colega de trabalho, para a pessoa que pega ônibus com a gente todo dia, para o colega da sala de aula. Nos ajude a olhar para essas pessoas, Deus, da forma como o Senhor vê, Pai, com compaixão. Às vezes é tão doloroso uma batida no carro, um desacerto econômico, isso tira a nossa preocupação, tira o nosso chão. Às vezes nós acordamos preocupados com as preocupações do dia. Nós dormimos preocupados com problemas não resolvidos. Mas não gastamos o mesmo tempo, Deus, orando por pessoas que estão indo para o inferno. Deus, onde está a nossa prioridade? Aonde está o nosso coração? Deus, olha, por favor, e nos visita, nós te pedimos. Nos ajude, Deus, a ter compaixão, como o Senhor teve. Nos ajude a ter amor pelas almas perdidas, como o Senhor teve. E a nos movimentar, Deus, de forma a pregar o teu evangelho, com nossas atitudes, ações e palavras. No nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor, Pai. Amém.